sou Daniela Carrer, gestora do Instituto Carrer, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Bom, eu tenho 46 anos, sou casada com o Jefferson, mãe do Pedro, de 9 anos, e também mãe do Thor, que é o nosso cachorro, que tem 13 anos. Bom, eu sou formada em Letras pela Faculdade Estadual de Filosofia de Jacarezinho e nunca lecionei. Na verdade, a minha trajetória profissional começou dentro da área administrativa com um negócio familiar, com um supermercado da família Carrer. Bom, e lá nesse supermercado, que começou inicialmente como um barzinho, como uma mercearia, eu fui aprendendo dia após dia como fazer a gestão, como administrar esse negócio. Então, fui aprendendo sobre precificação, fui aprendendo sobre como lidar com os vendedores, fui aprendendo como fazer marketing, como trabalhar esse negócio. E isso foi se desenvolvendo, a gente conseguiu ampliar em termos de estrutura física, o negócio cresceu, a gente se filiou a uma rede, que era chamada de Rede Smart, e foi muito bacana, foi um crescimento muito legal. Bom, e aí, em determinado momento, eu fui fazer uma viagem. Eu fui tirar férias e acabei conhecendo o meu esposo nessa viagem. Foi onde tudo mudou. Meu esposo era de Indaiatuba, eu de Santa Cruz, que são 300 quilômetros de distância, a gente começou a namorar e eu resolvi que ia vir pra cá, que ia casar com ele, que a gente ia se casar e ia mudar de vida. Então eu vim pra Indaiatuba, já com um emprego, Na verdade eu acabei fazendo uma entrevista lá de Santa Cruz e acabei chegando aqui em Campinas, já com um emprego de compradora dentro da Rede Smart. E aí, chegando aqui em Indaiatuba, eu me adaptei super rápido aqui à cidade, a cidade é muito bacana, muito gostosa, uma cidade que a gente gosta demais. E continuei trabalhando dentro dessa área administrativa, fazendo gestão, como supervisora, como gerente, até que, depois que eu tive meu filho, eu não me enquadrava mais nessa profissão, eu não queria mais, eu não era mais feliz fazendo isso. E eu comecei uma busca muito grande para tentar entender qual era o caminho, para tentar entender para onde eu realmente deveria ir. E foi aí que, através de um problema de saúde, na época eu estava tratando de bursite de quadril, dentro de uma clínica de fisioterapia, dentro daquela busca, dentro daquela insatisfação que eu tinha, porque eu tinha uma área de formação que eu nunca tinha atuado e tinha atuado numa área que eu não tinha formação e também não queria mais atuar. Então eu ficava naquela busca constante de para onde ir. Dentro dessa clínica de fisioterapia eu tive um insight e literalmente descobri que eu queria cursar fisioterapia. Então eu iniciei a faculdade aqui mesmo dentro de Indaiatuba, são 5 anos de formação. Fiz toda a formação para fisioterapia, me graduei e na sequência eu também já descobri a área que eu queria atuar, porque até então eu estava dentro do curso, eu não tinha uma definição de qual caminho. E quando eu estava terminando, eu descobri que eu queria ir para a área da neuro. E dentro da área da neuro, eu comecei a buscar as especializações. Porque afinal eu tinha mudado o curso da minha vida, eu tinha mudado de carreira e agora eu precisava assim complementar tudo aquilo que eu tinha começado através da fisioterapia com as especializações. Então eu fui fazer os cursos. Então eu fiz a formação de Terasult, fiz a formação de Bobat, Teratogs, entre outros, dentro da área da neuro. E realmente eu vi que aquele era o caminho e comecei a atuar dentro de uma clínica de fisioterapia, trabalhando dentro de uma clínica de fisioterapia, a princípio como estágio, como estagiária, porque eu ainda não tinha me formado, e depois sim, já trabalhando após a conclusão do curso. Mas eu sabia que ali não era o meu lugar, que eu tinha que buscar um espaço que fosse realmente o que eu tinha de desejo e de formação no meu coração. E foi então que eu decidi que eu gostaria de ter um espaço que concentrasse
todas as especialidades para cuidar desses pacientes dentro da área neurofuncional. Então, a partir daí, foi o início, eu acho que eu posso dizer que foi o início da ideia e da estruturação do que é hoje o Instituto Carrer. E aí, nasce essa ideia de ter um espaço que concentrasse tudo. E o que é esse tudo? Na minha cabeça, eu tinha que ter, desde o início, onde a gente começa fazendo uma avaliação neuropsicológica, e aí a gente vem com as intervenções, tanto dentro da parte da fisioterapia, quanto da fono, da terapia ocupacional, da psicologia. Montando assim uma equipe multidisciplinar, uma equipe que estivesse preparada para tratar esse paciente desde o início, no meio e também no final, né? Então era um conjunto de profissionais que estariam reunidos no mesmo local com o mesmo propósito. E já falando em propósito, qual é o propósito de tudo isso? Na verdade, hoje nós temos aqui dentro do Instituto Carrer o propósito sempre do acolhimento, né? A gente quer que essas famílias cheguem e que essas famílias se sintam realmente aqui acolhidas, que elas encontrem todas as terapias num único lugar e que elas também se sintam muito bem ao estarem aqui conosco no dia a dia, com os seus filhos, com as suas filhas, com os seus pais, né? A gente tem um atendimento tanto infantil quanto adulto. Então esse é o propósito do Instituto Carrer, promover num local só, né, tudo de melhor dentro da saúde, da reabilitação e também que seja um espaço humanizado, um espaço de acolhimento para o nosso paciente e também para os familiares dos nossos pacientes. Bom, então para você que ainda não conhece o Instituto Carrer, nós estamos localizados aqui na Rua Alberto Santos Dumont, número 1640, na Cidade Nova, em Indaiatuba. Então fica aí o convite, venha nos conhecer e tomar um café comigo.